Para nós, cientistas, principalmente da área de exatas, falar do que a gente faz de uma forma que as pessoas entendam é a segunda coisa mais difícil de se fazer. A primeira delas é falar em público. Mas eu tive coragem. Respira. E eu saí da minha zona de conforto para vir aqui mostrar para vocês como a melhor máquina que existe tem revolucionado a nossa história. Eu gostaria de começar ilustrando esse nosso romance com as máquinas e a tecnologia de uma forma bem cotidiana, numa situação que me aconteceu recentemente. Eu estava num evento de tecnologia com alguns amigos e nós pedimos transporte por um desses aplicativos para ir do hotel até o local do evento. Quando o motorista chegou, ele era um senhorzinho já, de cabelo branco, barba grisalha, estava conversando com a sua esposa por mensagens até que a gente entrasse no carro. E depois que a gente entrou, a gente falou o local de destino, ele colocou no GPS e nós seguimos viagem. E ele perguntou, na sua busca pelas 5 estrelas, ele perguntou para a gente: o que vocês estão fazendo aqui? Qual a sua história de vida? Vamos conversar. E a gente falou: a gente está participando de um grande evento de tecnologia, vamos falar sobre robótica. E na hora ele soltou: nossa, mas eu sou um completo analfabeto nessas coisas. Eu fiquei surpreso e respondi de imediato: não me parece. O senhor está bem moderninho aí com os smartphones, né? E ele disse: não, com o celular a gente está bem acostumado. Eu estou falando dessas coisas de robótica. Isso aí é difícil de entender e pode roubar muito emprego. E eu fiquei um pouco inquieto, né? E novamente respondi de imediato. Eu falei: bom, mas o próprio aplicativo que a gente chamou o senhor já é uma transformação, né, que a tecnologia trouxe. E pensa que chato se a gente tivesse que usar mapa impresso ainda para andar pela cidade e tudo mais. Essas transformações elas vêm para colaborar com a gente, não para medir forças. E eu confesso que eu fiquei com bastante medo dele entender mal, mandar a gente descer e seguir a viagem a pé, né? Mas acontece que ele deu uma risada muito simpática. Ele disse: putz, é verdade, as coisas vêm para melhorar. E dessa conversa, mais do que qualquer outra atividade nesse grande evento, eu tirei 2 coisas que eu comecei a trazer para a minha carreira, que me ajudaram muito. A primeira delas é: ao mesmo tempo que nós estamos acostumados com algumas tecnologias, nós estamos receosos com relação a outras. Como foi o caso desse senhor, que participava de um aplicativo, mas tinha medo que o robô tomasse o emprego de alguém. E a segunda, e talvez até mais importante, é: afinal de contas, o que é um robô? Quando nós pensamos em robô, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é algo desse tipo. Um robô com braço, perna, cabeça, que pode fazer o que a gente faz e, de repente, até melhor. Mas isso é graças a esses filmes de ficção que a gente assiste na TV. Porque os robôs começaram como máquinas a vapor desse tipo. Então, esse é como se fosse o avô do robô moderninho que a gente conhece. E lá no final do século XVIII, nós olhamos para essas máquinas, vimos que elas tinham muita força e conseguiam fazer um trabalho repetitivo sem se cansar. E nós tivemos uma ideia genial. Por que não deixar essas máquinas fazerem o trabalho duro por nós? E foi aí que aconteceu a primeira revolução industrial que nós tivemos. E essa revolução industrial, ela modificou muito a sociedade, porque nós conseguimos produzir mais. E também modificou a forma como que nós vivíamos, porque as pessoas saíram do campo e foram em direção aos grandes centros, porque era onde essas máquinas viviam. Até então, o trabalho mais comum era na zona rural. E lá na cidade, as pessoas tiveram que se adaptar, elas tiveram que aprender a ler, tiveram que aprender a escrever, fazer contas e conviver num grande centro. E o nosso conhecimento em produzir foi ficando cada vez melhor, cada vez mais evoluído, que as fábricas passaram a ter o conceito de linhas de produção e a produzir em massa. Isso também modificou novamente o cenário da economia, da sociedade, porque nós comprávamos melhor, porque era produzido mais e com melhor qualidade. E um fator que chegou à fábrica e trouxe mais força naquele ambiente, mas também modificou as nossas casas, chegou logo nas nossas casas, foi a energia elétrica.
E eu não preciso nem argumentar a favor da energia elétrica aqui, né? A gente sabe o bem que isso trouxe. Porque, a partir daí, nós começamos a compartilhar a nossa experiência doméstica com aparelhos eletrônicos. Eles ficaram comuns no cotidiano de quase todo mundo. Acontece que esses aparelhos eles foram ficando cada vez mais evoluídos, cada vez melhores, que a terceira revolução industrial, lá em meados do século XX, ela foi protagonizada por um grande conhecido nosso, o computador. Cara, eu tenho certeza que o computador é o melhor amigo do trabalho de vocês aqui, não é? Do meu também. E o computador ele ficou famosinho porque lá nessa terceira revolução industrial, ele automatizou as linhas de produção. Ou seja, após programadas, essas linhas de produção conseguiam trabalhar sozinhas. E graças a esse feito, o tipo mais comum de robô que existe hoje é um robô desse tipo que vai aparecer aí no slide agora. Braço mecânico. E eles moram lá nas fábricas, preocupados em trabalhar, pensando em trabalhar, e não pensando em formas de nos dominar ou de tomar o nosso emprego, como a gente vê naqueles filmes. O fato é que os robôs conseguem pensar graças aos computadores. E hoje em dia quase que nós só conseguimos pensar graças aos computadores. Porque esses computadores foram ficando cada vez mais evoluídos e cada vez menores, que a quarta revolução industrial, que é a que nós estamos passando hoje, ela visa integrar todas as pessoas e todos os trabalhos e dispositivos numa grande rede, que está aí no seu bolso, a internet. E com isso, trabalhar baseado em informações compartilhadas e conhecimento prévio para otimizar a produção e melhorar os serviços prestados. E é essa automação de técnicas de raciocínio que está gerando grande receio sobre os empregos de hoje. Por exemplo, vocês já tentaram comprar alguma coisa online aqui? Quem já tentou? E aí, de repente, o site que você está faz uma pergunta desse tipo aqui. Ó. Seleciona as imagens que tem um gatinho. Seleciona as imagens que tem uma casa. O que esse site quer saber? Se é mesmo um robô que está sentado atrás do computador? Se é um desses braços mecânicos tentando comprar uma luva? Valeu. O que, na verdade, esse site quer saber é se você é um programa capaz de simular a inteligência, um programa capaz de simular a tomada de decisão humana. Por quê? Esses programas podem ficar tentando entrar nesse site para ver se o preço de determinado produto abaixou, e eles são vários, eles vão congestionar esse site só para ter a felicidade de encher a tua caixa de entrada de ofertas que você nem vai ver. Mas essa automação ela já está e pode ajudar ainda mais várias profissões de hoje em dia. Por exemplo, pensa num cara que trabalha com telemarketing. Vamos hipoteticamente chamar esse cara de Vitor. O Vitor do telemarketing, ele passa o dia inteiro fazendo ligações, inúmeras ligações, para vender o produto dele, certo? Dessas inúmeras ligações, 60% delas, o Vitor tem a mãe xingada, sem ela ter feito nada. As outras 40% das ligações, a pessoa já desligou na cara dele antes de xingar a mãe. Pensa que legal, se o Vitor conseguisse automatizar essa tarefa teoricamente mais chata e conseguisse apenas falar com as pessoas que realmente queiram fazer a compra, efetuar a compra. O problema é que, para o Vitor participar dessa transformação sem mudar de ramo, ele vai ter que se mexer. Ele vai ter que aprender coisas novas, não para necessariamente fazer o sistema que vai fazer isso por ele, mas para pelo menos prestar consultoria para alguém que saiba. E aí, quando o Vitor comentar com a mãe dele vai falar assim: ô, meu filho, tá tão difícil arrumar emprego hoje. Não tenta mudar, não. Fica por mais que eu seja xingada sem ter feito nada, fica onde você está. E esse personagem fictício da mãe do Vitor nada mais é do que a personificação da nossa consciência pedindo para a gente ficar na zona de conforto. E essa inércia que nós temos de ficar no que é conhecido é natural do nosso instinto de sobrevivência. Mas nessas transformações tecnológicas, elas funcionam como barreiras. E elas não vêm sozinhas. Elas vêm acompanhadas de uma certa falta de imediatismo. Porque sempre que a gente quer mudar, a gente espera que isso traga resultados imediatos, não é? Nós somos seres imediatistas. Mas acontece que, quando nós falávamos
das revoluções industriais, nós falávamos de mais de 3 séculos de evolução, 3 séculos de história. 3 séculos. E não é só na macro-história, ou seja, na história da humanidade que isso acontece e leva tempo, mas também na nossa história pessoal. Querem ver? Esse cara aí é meu avô. O meu avô, ele nasceu e trabalhou no campo por muito tempo. Ele conheceu lá uma miséria extrema. E ele saiu em busca de uma vida melhor para um desses grandes centros. Ele teve que aprender a ler, ele teve que aprender a fazer contas, ele teve que aprender a pegar transporte público. Ele prestou vários cursos, ele fez vários cursos, até conseguir finalmente entrar numa dessas indústrias e ele se aposentou ali. No processo, ele conheceu a minha avó, se casou e ele teve meu pai. O meu pai teve a carteira de trabalho iniciada e aposentada na tecnologia. Ele trabalhou a vida toda com computadores. E, acho que esse aí vocês conhecem, né? Eu, por minha vez, eu trabalho com essa automação de habilidades sociais. Eu trabalho com inteligência artificial aplicada a robôs interativos. Isso tudo levou mais de 70 anos. E nessa convivência com o meu avô e com o meu pai, eu aprendi 3 coisas que vale a pena ser compartilhadas com vocês aqui. A primeira delas é que a dor e o sacrifício em sair da zona de conforto, elas parecem enormes, mas a recompensa ela é ainda maior. O problema é que os frutos podem ser colhidos apenas nas gerações seguintes. E eu tirei isso de uma das últimas conversas que eu tive com meu avô. A gente estava sentado no sofá da sala, assistindo a um programa de televisão que falava das máquinas no campo. E quando meu avô viu tudo aquilo, ele soltou com uma forma de desabafo. Poxa, se isso tudo existisse no meu tempo, nada do meu esforço lá seria necessário. E assim como meu coração ficou inquieto e eu dei uma resposta para aquele senhorzinho motorista do começo da conversa, eu precisava falar alguma coisa para o meu avô que deixasse ele em paz. Eu olhei no fundo daqueles olhos claros dele e disse: mas muito obrigado, vô, porque se não fosse o seu esforço, esse conforto todo que nós temos não seria necessário, não faria sentido. O problema é que a gente quer mesmo colher os frutos de imediato, né? E o que leva à segunda coisa, a mudança requer tempo. Isso não é ruim. A tecnologia ela respeita a nossa adaptação nesse processo todo. E ela nos dá espaço para perceber o nosso local, o nosso papel nessa mudança toda. A terceira coisa é que quem não tem coragem fica para trás em qualquer área da vida, não só na tecnologia. E o meu avô contava de amigos e familiares que não tiveram essa coragem que ele teve em mudar. E pagaram um preço muito alto por ter que fazer isso depois. Porque quando meu avô estava saindo da roça e procurando uma vida melhor, a mãe do meu avô fez o papel da mãe do Vitor e disse: filho, a miséria que a gente tem aqui, a gente conhece, lá pode ser muito pior. O monstro de fora da zona de conforto, a gente nem sabe o estrago que ele pode fazer. E muitas pessoas escutam essa consciência e ficam para trás. E se essas pessoas ficam para trás, não é por culpa dos robôs e nem da tecnologia, mas sim por culpa de pessoas como eu e como você, que estamos muito bem adaptados a essas tendências e não temos a sensibilidade de olhar para elas, para essas pessoas marginalizadas e dizer: vem, a mudança é para todos. Porque assim como nós aprendemos a ler e escrever para se adaptar à vida urbana, assim como nós aprendemos a apertar botões para esquentar nossa comida, e assim como nós aprendemos a pedir transporte pelo celular, falar a língua das máquinas é um passo inevitável para o nosso futuro. E nós estamos fazendo isso muito bem, acredite em mim. Várias escolas de ensino fundamental já oferecem introdução à programação de máquinas, introdução à programação para robôs para todos os alunos. E nem por isso está indo todo mundo para a área de exatas. Não é disso que essa reflexão se trata. Mas sim de mostrar, desde cedo, como a tecnologia, de forma consciente e humana, pode modificar a nossa qualidade de vida. E que saber como colaborar para esse desenvolvimento consciente da automação é papel de todo e qualquer profissional do futuro. Os robôs estão ficando parecidos conosco por um simples fato de facilitar essa adaptação toda.
E eu acredito que nós vamos conseguir humanizar as máquinas tão bem quanto nós mecanizamos a nossa vida. Porque eu acredito na melhor máquina que existe. Eu acredito no cérebro humano. Muito obrigado.